Olá, crianças, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar a multiplicação e a divisão de frações. Para isso, todo mundo abre o seu livro na página 191 e vamos começar? Multiplicação de frações. Agora que todos devem ter já aberto o livro, vamos começar. Para calcularmos multiplicações de frações, devemos estudar dois casos. O primeiro caso: multiplicando um número natural por uma fração. Neste caso, basta multiplicarmos o número natural pelo numerador da fração e conservar o seu denominador. Veja o exemplo. Aqui nós temos um exemplo de uma multiplicação de fração, que o número 6, ele representa o número natural, que é o número normal, vezes 3/4, que é o número fracionário. O número que está acima na fração, ele é chamado de numerador, certo? Então, este numerador, ele vai continuar na sua mesma posição e nós vamos fazer o quê? Pegar o número natural e multiplicar, juntar com ele e o denominador, ele vai permanecer o mesmo. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos multiplicar o 6 vezes 3 e o denominador vai continuar sendo 4, tá bom? Porque se o número 6 é o número natural, então o denominador dele é o número 1. E você multiplicando o número 1 por qualquer número, o número vai permanecer o mesmo. Por isso que esse denominador ele vai permanecer igual e nós vamos multiplicar o numerador juntamente com o número natural que ele é um número inteiro. 6 vezes 3 é igual a 18 e o 4 vai permanecer o mesmo. Então, nós vamos ter a fração 18/4. Mas essa fração, ela tem um divisor comum. Então, nós podemos simplificar essa fração. Então, o divisor comum de 18 e o 4 é o número 2, que é o máximo divisor comum. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir tanto 18 como o número 4 por 2. E aí, vamos achar a resposta 9/4. 18 dividido por 2 é igual a 9 e 4 dividido por 2 é igual a 2, certo? Aqui na representação ele aparece como 9/4, mas é 9/2. A nossa fração vai ser 9/2, porque 4 dividido por 2 é igual a 2, tá bom? Vou colocar essa errata lá nas informações do texto para vocês perceberem que é 9/2. Vamos para o estudo do segundo caso. O segundo caso é quando nós vamos multiplicar uma fração por outra fração. Podemos, neste caso, multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Fácil, fácil. Então, aqui tem 2/3 vezes 6/7. Nós temos os numeradores, que é o 2 e o 6, e os denominadores, que é o 3 e o 7. O que é que nós vamos fazer? Só vamos multiplicar os numeradores pelos denominadores. 2 vezes 6 é igual a 12 e 3 vezes 7 é igual a 21. Assim, nós descobrimos que o resultado dessa fração vai ser 12/21. E nós também podemos simplificá-la. Então, vamos achar o máximo divisor comum, que é o número 3, e vamos dividir. 12 dividido por 3 é igual a 4 e 21 dividido por 3 é igual a 7. Ou seja, 4/7 é uma fração equivalente de 12/21 e também a sua simplificação. É importante se lembrar que no final da operação, se for necessário, sempre simplifique-a, tá bom? Agora que já aprendemos a multiplicação, nós vamos passar para a divisão de fração. Seguimos 3 casos na divisão. Analise-os. Primeiro caso: dividindo um número natural por uma fração. Podemos obter a resposta desta divisão
conservando o número natural e multiplicando pela fração invertida. Como assim? Vamos para o exemplo. Aqui nós temos o número natural 8 dividido por 2/4. Aqui também no vídeo ele aparece como vezes, mas vocês acompanhando o livro, vocês estão vendo que o sinal é divisão. 8 dividido por 2/4. O 8, que é o número natural, ele vai permanecer o mesmo. E o sinal, que é da divisão, nós vamos trocar pelo sinal de multiplicação. E o 2/4, o 2 que estava no numerador, ele passa para o denominador. E o 4 que estava no denominador, ele vai para o lugar do numerador. Então, a fração ela vai ser invertida. Quem estava em cima vai ficar embaixo e quem estava embaixo vai ficar em cima. E aí nós temos 8 vezes 4 meios. Aí nós vamos fazer a mesma coisa que a gente tinha feito da multiplicação. Vamos multiplicar o número natural pelo numerador e vamos conservar o denominador. 8 vezes 4 é igual a 32 e o 2 permanece o mesmo. Agora chegou o momento da simplificação. Vamos achar o merecer, o máximo divisor comum e vamos simplificá-lo. Então, 32 dividido por 2 é igual a 16 e 2 dividido por 2 é igual a 1. E ficou 16 sobre 1. Mas só que nós não podemos representar uma fração com o denominador número 1. Então, ele é igual ao número 16, que é o número inteiro. Segundo caso, dividindo uma fração por um número natural. Agora a situação inverteu. O número natural, ele vai estar no segundo caso e não no primeiro. Para dividirmos, basta conservar a fração e multiplicar pelo número natural invertido. Como é que a gente vai inverter esse número natural? Aqui a gente vê a fração 2/4 dividido por 8, que é o número natural. A fração 2/4, ela vai continuar a mesma, ela vai permanecer. Então, a gente repete o 2/4 e o número 8, que era um número natural, se ele é um número natural, então seu denominador é 1. Então, este 1 vai passar para cima, para o numerador, e o 8 vai para o denominador. Ou seja, esse número natural ele foi invertido. Então, vai ser 2/4 vezes 1/8. E agora é fácil, a gente vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 1 sobre 4 vezes 8. 2 vezes 1 é 2 e 4 vezes 8 é 32. Então, vamos ter a fração 2/32. E agora chega o momento da simplificação. Nós vamos pegar o máximo divisor comum e vamos dividir, para que a gente tenha uma fração simplificada. 2 dividido por 2 é igual a 1 e 32 dividido por 2 é igual a 16. E o resultado dessa divisão de fração é 1/16. Vamos agora para o terceiro caso, a gente dividindo uma fração por outra fração. Nesse caso, conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Veja como é que nós vamos fazer. Aqui nós temos a divisão 3/5 dividido por 9/10. É igual à primeira fração, ela sempre vai ser conservada, vai continuar a mesma. Repetimos o 3/5. O sinal de dividir a gente muda para o de multiplicar. E vamos agora inverter a fração. 9/10, o 9 que estava no numerador vai para o denominador e o 10 que estava no denominador vai para o numerador. Então, vai ficar 10/9. E agora nós vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 10 é igual a 30 e 5 vezes 9 é igual a 45. E agora vamos achar o merecer, o máximo divisor comum, para simplificarmos essa fração. 30 dividido por 15 é igual a 2 e 45 dividido por 15 é igual a 3. Então, a fração equivalente e a simplificação dessa fração vai ser o quê? 2/3. Tá certo? E assim a gente finaliza o nosso estudo.
E agora é com você a atividade de casa, tá bom? Beijos e até a próxima.